Tem gente aí, não? Uhum. Muito bem, bem-vindo, Adriano, parceiro criador. Olá, Carlinha, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Estamos aqui nessa noite para receber quem porventura tiver com vontade de interagir com a gente. E se você entrou depois, essas lives também ficam no YouTube e ficam disponíveis no canal do Cria Corpo para vocês também saborearem um pouquinho mais dessas nossas discussões que tanto amamos, não é não, Carlinha? Sim, são sempre muito ricas, né? Cheias de conteúdo. E hoje a gente não vai ficar diferente, né, André? A gente vai falar sobre avaliação do movimento, segundo as perspectivas do Criacorpo. Então, a gente vai entrar bem nesse tema e tenho certeza que vai ser muito rico. A gente, inclusive, já tem uma outra aula aberta, que foi a aula de julho, que está disponível para que a gente possa fazer esse link. Quem não assistiu pode dar uma corrida lá e fazer a correlação com essa nossa aula de hoje. Com certeza. E aí, falando um pouquinho da gente, para a gente abrir esse diálogo para quem não nos conhece, e sempre tem um bocado de gente nova, e que prazer interagir. E é muito interessante, assim, gosto de começar a falar sobre mim, Adriano Bittar, sempre dizendo que sou um apaixonado pelo movimento e que o mover sempre foi muito presente na minha vida. E com o tempo eu fui mais verificando, assim, que meus ancestrais, né, por serem tanto italianos como sírios, eu acredito que primeiro tem aquele fogo todo, né? Dos sírios, italianos e as grandes confusões também, né? O grande amor pela comida e o espírito quente, sempre muito expansivo. Então, crescendo nessa família, né, de brasileiros, mas com essa ancestralidade, o movimento para mim sempre foi muito importante para que eu me organizasse profundamente, desde muito criança. Venho de uma família de 5 filhos e que então eu via o que estava a dinâmica, né, dos meus irmãos mais velhos e com uma leitura, uma possibilidade de leitura dessas ações, desses corpos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu descobri que o mover, né, sempre a gente era estimulado a mover através do esporte, voleibol, joguei muitos anos, 12 anos, seleção goiana, vários títulos, treinando 8 horas por dia, então experimentando o treinamento atlético assim de forma muito vigorosa e indicado para a seleção brasileira, infanto-juvenil, até os 16, 18 anos, então foi mais ou menos a minha prática. E aí entrei na fisioterapia como uma extensão, né, no vestibular, em Campinas, São Paulo, como uma extensão desse conteúdo, desse desejo, desse mover que já me banhava, já me dava tanto, né? Mas com outros olhos, passando a entender que eu poderia capacitar, retirar do ser a sua própria forma, através do mover ainda, né? Então, da fisioterapia, eu fui entender um pouco mais numa especialização em terapia crânio-sacral, em Londres, crânio-sacral biodinâmica, sobre o mover mais interno, né? O que é que outros sistemas me fazem mover? Então, isso me permeou por um tempo grande. E depois, na minha prática profissional, comecei a dançar. Depois que voltei mais de Londres, comecei em Londres com Butô, que é um também trabalho muito interno de mover-se até que você sai para a periferia. E chegando no Brasil de volta, em Goiânia, da onde sou e estou, comecei a trabalhar mais com dança contemporânea e a dançar, que era uma paixão muito antiga, e comecei a mover também de um centro para de modos diversos, né? De um centro para a periferia, de uma pesquisa própria, de um entendimento profundo do ser e de uma expansão de possibilidades e de reverberar desse sentido de movimento, né? Reverberar de mim através do mover. E isso tudo foi sendo usado por mim na minha prática, numa clínica que eu tenho, e logo encontrei o Pilates também, que é uma referência grande na minha vida, que é uma outra possibilidade de mover-se, né?
com uso mais específico de regras e de repertórios, né? Mas um trabalho muito de circulação, né? De organização profunda, e fui usando terapias manuais, pilates, nesse entendimento do ser e externo, né? Dessa potencialidade toda. Entrei na faculdade de fisioterapia como docente da Universidade Estadual, e pude ali, na minha clínica, na minha prática e nos meus ensinos, depois comecei a lecionar em escolas importantes, internacionais e brasileiras, ensinar o método Pilates em escolas importantes, e pude partilhar um pouco dessa minha visão, acho que tão vasta, sobre o que é o movimento para mim, o que é mover-se adequadamente, então o que é avaliar movimento. Então, passei pelo Polestar Pilates, pelo Fletcher Pilates, que represento ainda no Brasil atualmente, e aprendendo sempre com esses grandes mestres, e tendo uma síntese disso tudo, né? E eu e Carla sempre tivemos uma afinidade muito grande, desde que nos conhecemos, num curso que tive a sorte de estar lecionando para Carla, num curso que Carla podia estar lecionando para mim também, mas a gente começou nossa relação dessa forma, e como amigos logo depois, e aí num determinado momento, há 3 anos atrás, a gente falou, poxa, a gente tem tanta coisa, né, de entendimento sobre o mover, vamos juntar um pouco e descobrir mais coisas e partilhar, né, e ter uma forma nossa de mover. Então, o Cria Corpo, ele surgiu como essa linguagem que a gente utiliza, né? Dentre todas as nossas influências, a gente utiliza essa linguagem atualmente para ensinar movimento terapeuticamente ou como condicionamento físico. Eu trabalho muito na área da dança também, e desde então a clínica com pacientes neurológicos, ortopédicos, uma vastidão de pacientes e casos, até a performance artística, atlética também, eu aplico essa abordagem, tanto do Cria Corpo e todo esse resto que se amalgamou em alguma coisa própria que a gente está tentando fazer nascer. Então, acho que é mais ou menos isso aí, para resumir, um apaixonado pelo movimento e com especialização, mestrado, doutorado, alguns títulos e várias outras técnicas, aprendizado grande, a dança muito importante nesse contexto todo. Então eu passo a bola para a Carlinha, para ela falar quem ela é e a gente depois fala do Cria Corpo mais, né? Isso. Obrigada, querido. Então, você falou uma coisa que aqui também me tocou lá nas origens, né? Que é o movimento enquanto organizador do que somos e de como estamos no mundo, né? Então, eu acho que eu também fui pega pelo movimento com esse viés. Então, o movimento que no primeiro momento para mim, a dança, no primeiro momento para mim foi uma coisa de atração por uma integração, por uma forma de sentir o corpo de forma mais relacional, né? De poder também me conhecer mais, aquela história adolescente, que nem como bailarina que fui, eu nem comecei a dançar tão cedo assim, né? Para desenvolver uma carreira enquanto bailarina e profissional do movimento, mas foi suficiente para me tomar de forma muito potente e deflagrar gatilhos tão importantes e tão definidores da minha história conectada ao movimento. Então, a dança contribuiu para isso. Ela se ligou e despertou em mim algo que eu não conhecia e muito menos podia imaginar aonde isso daria. Isso é uma coisa que eu venho ultimamente pensando tanto, né? Olhando esse filme para trás e podendo fazer uma retrospectiva muito saudável do que o movimento constrói, né? E o que para mim, na minha história, ele pôde construir, o que hoje eu sou tão grata ao movimento, e não à toa a gente se organizou e se juntou, né, Adri, e trazendo nossas bagagens para juntar e fazer essa interseção, esse lugar comum que vai nos ligando e também vai desenhando o trabalho que vamos construindo. Então, a dança foi esse lugar para mim.
desde o começo, e a dança contemporânea nesse lugar de descoberta de, de do que eu tinha de potencial, né? Então, desde que eu comecei a dançar, eu me deparei em vários outros momentos por situações que eram sobre transcendência técnica. Então, eu estudava técnica e aí eu era desafiada nesses lugares de ir além, de usar a criação, de ser criativa, de descobrir o que estava por trás da técnica e aquilo que eu podia acrescentar de digital, de minha assinatura, aquilo que eu também, na verdade, tinha que descobrir. Então, isso foi tão instigante e foi tão marcante na minha trajetória como pessoa e como profissional, que até hoje eu entendo que isso é uma afinidade. Então, não foi à toa que isso me tocou tanto e que eu pude atravessar pelo menos umas 3 vezes de forma tão marcante. Transições importantes, né? Então, por isso eu sempre reivindico, acho que é um processo tão importante, que a gente possa ir se autorizando nesse lugar de transcendência técnica. A técnica eu aprendi também depois, enfim, só para fazer uma cronologia aqui, da dança, eu fiz, a minha graduação é em biologia, e depois eu fiz pós-graduação em biomecânica para poder juntar esses lugares da biologia, né? Que a coisa humana sempre me fascinou muito. Apesar da dança, eu tinha um fascínio, depois eu fui entender isso, pela questão humana, pela questão evolutiva, que hoje eu estou podendo resgatar através de estudos um pouco mais aprofundados sobre teoria polivagal, enfim, né, e pitadas de neurociência, para também desenhar isso tudo e fazer resgates. E lá atrás, quando eu fiz graduação e nem sabia como é que eu ia usar a biologia posteriormente, né? Então, a educação somática, ela veio me pegar também dentro desse processo de refinamento do movimento contemporâneo, da dança contemporânea. Então, na escola de onde sou filha, que é da família Viana, Zé Viana, Claudiana, Maria Viana. Então, isso foi teve uma influência muito forte a ponto de, como uma escola vanguardista que sempre foi, trazer referências de educação somática, os precursores europeus, né, da educação somática, podendo também me trazer outro carimbo, outro imprint muito forte, que depois eu acabei não resistindo a essas tentações e aprofundando os meus estudos e me especializando na técnica de Alexander. Então, isso tudo foram marcas muito potentes, né? E depois o Pilates também podendo resgatar do próprio Pilates o Ron Fletcher, depois de ter estudado o Pilates com 3 escolas internacionais, sendo a Fletcher Pilates a terceira escola. Então, isso foi novamente outro resgate, porque a partir do Fletcher, a dança voltou a fazer parte desse conteúdo do próprio Pilates, e assim foi sendo construída toda essa relação de somática, essa relação de construção, que ultimamente tem ganhado nuances ainda mais profundas de psicotraumatologia e SE, Somatic Experiencing. Então, isso realmente é uma coisa que mostra as imprevisibilidades do caminho, continua movendo para aprendizados mais profundos, né? E estamos nós aqui com o Cria Corpo, realizando todo esse lugar de construção de 3 anos para cá, de uma forma linda. Aí a gente vai poder compartilhar isso com vocês a partir desse lugar da avaliação do movimento, que, que vai ser muito rica, porque carrega todas essas impressões para que a gente possa compartilhar com vocês uma visão de como se fosse um resumão que a gente, com as nossas bagagens, pode trazer para vocês
em primeira mão e detalhadamente. É muito legal a história. Deu uma queda aqui de energia em Goiás, tá Foi, é. terrível. E aí a gente Hum, teve uma queda também numa defesa de uma banca de mestrado que eu tive essa semana passada. E aí eu tenho que aham, ligar no meu, acabei ligando no meu celular, no acesso hum, pessoal, mas dá para ir, acho que não vai, eu consegui seguir você, perdi um pouquinho, mas foi naquele pedaço do aham. Pilates que eu já compreendo bem a sua trajetória, então que bom que deu certo. Então, nessa criação do Cria Corpo, né, é uma linguagem de movimento, né, que a primeira pergunta para a gente, frente a tantas experiências, né, o que é que realmente importava para a gente naquele momento, né? Para a gente poder, então, fazer alguém mover ou levar para um caminho de excelência, né? Quais eram os conceitos específicos, o que é que toda essa jornada nossa, né? É interessante que tem terapia manual, né? No nosso caminho tem mãos, tem movimento, tem dança, tem a parte de fisioterapia, tem a parte da Carla que vem mais da dança ainda, tem biologia, tem experiência somática, somatic experience, tem muita coisa, tem o Pilates, tem muitas vertentes, né? Que a gente até estava falando sobre isso um dia, a questão dos tempos atuais, né? Na verdade, existem tantos mestres, né? Que aí na virada do século XX criaram as suas metodologias e que a gente, né? A gente aí dos anos 70, 60, 70, nascidos nessa era, nós aprendemos com esses grandes gênios, né? Como eu já citei, e que cabe a nós, né? É um movimento, a gente não está mais replicando o que eles criaram. O que eles criaram está em nós, porque nós somos extremamente perfeccionistas com a técnica. Quem nos conhece sabe disso, e é necessário ser, até para você ultrapassar essa barreira da própria técnica, né? Isso na dança é verdade. Para você virar poética, para você virar poesia, é preciso aquele lugar a mais do que a técnica, que a Carla já citou, né? Que é aquele lugar de. Eu falei sobre isso também, dessa descoberta do que você é dentro daquela técnica, senão ela te engessa. Então, nós agora estamos mais fazendo as nossas sínteses. E o Cria Corpo é uma síntese feita por nós nesse caminho. Né? Ele sofre influências, ele dialoga com outras pessoas, ele é completamente aberto porque ele acredita no mundo dessa maneira, com essa polar, não polar, permeabilidade, talvez, né? Nós somos permeáveis aonde estamos, ao que somos, ao que está ao nosso redor. E, portanto, essa linguagem ela vem como uma das sínteses necessárias. E um conceito, então, específico criado por nós nessa linguagem foi o FOR, I-F-O-R, e ponto e E maiúsculo. Se a Carlinha quiser falar que eu falei um pouco dessa origem, ou então eu posso falar, começar um pouco Hum, assim. Então, a gente elencou a fluidez como uma das coisas necessárias para os tempos atuais, para nós, nessa linguagem cria corpo. A gente viu as oposições como muito necessárias também, de uma perspectiva física, de uma perspectiva filosófica. Inclusive, a fluidez também entra nessa perspectiva de como nós vemos o mundo, né? E como nós olhamos para o mover e avaliamos o movimento. Então, tem a ver com fluidez, já dá uma dica para vocês. Tem a ver com oposições, tem a ver com relaxamento, que é o R do for. Isso tudo para excelência, né? Uma excelência, sim, fluida, não uma excelência dura. Então, vou deixar a Carlinha passear um pouquinho. É um bom momento, Carlinha, para eu deixar você dar uma passeadinha sim, por aí, né? Dá uma sim, passeadinha, sim. Uhum. Então, eu já vou aqui trabalhar em cima desses lugares que Adriano colocou, que são o conceito, né? Esses elementos linkados, o fluxo, as oposições, a oposição e o relaxamento são os elementos eleitos por nós como para o conceito for I, como uma síntese de tudo que a gente quer comunicar a partir da excelência e para a excelência também. Então, não é fácil poder dentro de uma pergunta que apareceu aqui no chat.
sobre como é que, com essa bagagem toda, a gente consegue, né, tirar disso tudo um conceito como for e poder avaliar em cima disso. Então, na verdade, não foi fácil a gente eleger, e isso também foi um trabalho de pesquisa intenso, porque é a partir desses elementos que a gente pode abrir um leque, de referências, e tanto das referências escolhidas, das nossas experiências, como para que no momento de transmitir, é, de ensinar sobre movimentos, a gente possa também referenciar, de acordo com essas técnicas, aquilo que nós desejamos que as pessoas encontrem no movimento, né? E buscar, em cima disso, facilitações, caminhos, é, onde a gente possa criar alternativas para o movimento e, principalmente, identificar aquilo que falta, como um propósito para que a gente possa ir melhorando o movimento e buscando para cada um as referências dentro desses aspectos daquilo que é o lugar de complementação para o movimento. Então, assim, posso seguir já daqui, Dri? Eu acho que eu só quero fazer um númerozinho, assim, é um 3 e um 0. Aham, aham. Então, para responder isso, que foi uma pergunta interessante, são 30 anos de prática É, e de pesquisa. Então, 30 anos não são criados ou não resultam, né, em nada, né? 30 anos, assim, se você tem a sorte de ter um espaço para contemplação e síntese disso tudo, você chega a lugares de compreensão, né? Que é o que a gente tá tentando realmente passar e tem o alcance nosso tem sido muito interessante e na internet às vezes diminui, aumenta, depois em outros lugares na prática nossa aumenta também, diminui, é cíclico, mas a gente tem tido um retorno muito consistente do que a gente tem criado, né? No sentido dessa síntese aparecer. Ela não é fácil de ser feita também, né? E da gente ter acertado nesse caminho. Então, é um pouco isso. Aí a gente segue. Você quer seguir? Eu posso seguir também um pouco. Eu fiz uns slides, hein, Carlinha? então, eu vou seguir aqui com sobre esse panorama da avaliação, que eu acho que isso pode dar uma boa introdução para os seus slides e para a sua parte. Então, aqui Sim. falando um pouco sobre os parâmetros da avaliação do movimento, né? Então, assim, como é importante a gente entender que parâmetros são esses e que referências são essas, que expectativas a gente tem na hora de avaliar o movimento. Então, aqui, para deixar claro, eu vou falar, né, sobre isso em relação ao Criacorpo. Como o Criacorpo vê em cima desses elementos, e avalia o movimento. Se eu tenho uma avaliação funcional, eu tenho outras expectativas e parâmetros, né? Se eu tenho uma avaliação para a técnica Alexander, por exemplo, eu tenho outras referências e parâmetros, uma avaliação sobre reabilitação, né, Dri? São outras tantas. Então, é só para a gente deixar claro que as expectativas e parâmetros para o que a gente vai trazer aqui, o que especificamente eu vou trazer para vocês também, é sobre fluxo, oposição e relaxamento para excelência, tá? Então, vou levantar uma bola aqui para a gente conversar sobre isso. Então, para o criacorpo, é importante que a gente possa identificar isso. E aí, assim, eu vou trazer referências que norteiam sobre as bases desses elementos. Então, para a gente falar de fluxo, eu vou dizer aqui que fluxo é o principal elemento de muitas técnicas e muitos métodos, né? Eu vou falar aqui para começar da dança. O quanto que o fluxo ele tem a ver com a dança. Mas o fluxo também tem a ver com o Pilates. O Pilates, inclusive, né, o fluxo, a fluidez, aliás, é um dos princípios do método Pilates.
para a gente entender aqui como é que esse lugar de movimento ele precisa ser aprendido de forma consciente, em primeiro lugar, né? Então, tem aqueles aspectos que no Pilates, lá pela PMA, né, são elencados. Eu acho sempre muito didático falar sobre isso. Quando um aluno chega, ou quando uma pessoa chega para ser avaliada e para iniciar um trabalho corporal, ela, de alguma forma, em algum aspecto, ela está num lugar inconsciente e incompetente em relação aos movimentos onde ela busca solução. Quando alguém chega para buscar uma orientação de um professor, de um educador, ela está querendo uma ajuda em relação a uma visão de alguém que já passou por isso, de alguém que entende mais sobre aqueles assuntos e pode trazer visão, pode dar luz sobre aquilo. Então, ela tem ali uns, é, uns lugares escuros, vamos dizer assim, né? Na sombra, sobre essa consciência. Então, tem um lugar de inconsciência e incompetência. No segundo momento, aquilo já começa a ter consciência da incompetência. Então, a pessoa já sabe aquilo, mais ou menos onde ela está, só que ela ainda não consegue modificar aquilo que ela traz como um padrão de, por exemplo, dificuldade de fluidez, né? De encontrar ou de buscar a sua fluidez em determinados movimentos. E depois ela entra também num lugar de consciência e de competência, ou seja, só através do comando que ela consegue realizar essas mudanças necessárias, aquilo que ela está desejando. E o quarto e último degrau, ou meta, seria esse lugar de inconsciência e competência. Então, a competência que vem de forma natural, que não precisa receber comando. Ou seja, é desse lugar que a gente fala, né, Adriano? É desse lugar de excelência que a gente fala. Então, a gente deseja uma competência que seja da forma mais natural possível. E isso é uma apropriação de uma linguagem. Então, quando a gente fala de fluxo, por exemplo, eu preciso, numa avaliação, entender aqui quais são as facilitações de fluxo e em que degraus de dificuldade isso está. Então, é claro, para um aluno, a gente começa de acordo com aquilo que ele tem capacidade de absorver e de responder. Então, eu vou oferecer para ele desafios ou linhas de movimento, eu vou apresentar um leque que seja compatível com aquilo que ele pode me oferecer. Não adianta também eu elevar o grau de dificuldade e ter aspectos de frustração, porque ainda não chegou o momento dele poder trazer isso de forma consistente, as suas facilidades. Então, talvez, se eu, né, a nível de desafio, puder oferecer um movimento onde ele vai oferecer muitas resistências, ao invés de mostrar as suas facilidades, né? Então, aí sim, eu aqui, como avaliadora desse movimento, posso ir pescando aquilo que ele me diz sobre as suas dificuldades e as suas resistências. Então, isso é um aspecto interessante quando a gente também vai propondo alguns desafios. Não vale a pena só ter facilidade, porque senão a gente sabe que as facilidades elas estão muito perto e próximas das afinidades. Então, quanto mais afinidade eu tenho com aspectos do movimento, mais aquilo me parece fácil. E, na verdade, isso a gente já tem, né? Em todo movimento que a gente tem afinidade e tem facilidade, isso a gente já traz naturalmente. O mais interessante é que a gente possa, então, despertar esses lugares de mais resistência e de mais dificuldade para poder identificar aquilo que falta e aquilo que também a pessoa deseja, por exemplo, em relação ao curso. E aí, eu vou trazer também uma referência da técnica de Alexander para falar sobre um aspecto que eu acho importantíssimo e que norteia um pouco a minha percepção sobre fluxo, que é a permissão. E sem permissão, a gente vai a lugar nenhum, né? A gente pode estar batendo a cabeça na parede, tentando avançar,
mas que internamente precisa haver uma certa disponibilidade para aquilo. Então, são muitos aspectos que vão dificultando a permissão. E aí a gente vai tendo que investigar que aspectos são esses, e um educador habilidoso, ele vai passeando por muitos lugares para poder mostrar sobre, de forma gentil, na verdade, assim, eu acho que a gentileza na hora de transmitir o conhecimento, ela vai fazendo muita diferença em relação a como também a pessoa absorve aquele conteúdo, né? Então, às vezes eu posso estimular para que o outro apresente para mim suas dificuldades e resistências, mas é importante que esse vínculo venha sendo estimulado. Então, a relação de confiança, a relação de segurança entre o educador e o aluno, entre o aluno e o educador, falam sobre esse aspecto de permissão. Então, assim, puxei esse gancho para falar sobre permissão. Eu e Adriano, a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, da dança, né, Adriano? Onde tivemos mestres que trabalhavam na dança, isso inclusive era uma cultura, né, que hoje ainda bem está diminuindo, mas que trabalhavam praticamente em cima dos potes, né? Então, aquelas pessoas que estimulavam os seus alunos na base de desafios, onde muitas vezes, para o aluno chegar naquele lugar, ele precisava enrijecer, endurecer muito internamente, sabe? E criar resistências muito profundas para poder se superar e criar níveis de competitividade, talvez, acima da média, e que, na verdade, iam mais fazer mal do que fazer bem. Então, isso é um aspecto, sei lá, isso pode ser até o seu lugar, mas eu estou levantando essa bola porque eu acho uma discussão muito pertinente, muito importante da gente sustentar, né, enquanto educadores também. E, de novo, isso tem a ver com permissão. Tem a ver com esse lugar de abertura interna, porque a gente está falando de um corpo, né? A gente está falando de uma disponibilidade e de uma disponibilidade e uma abertura para poder aprender coisas que são difíceis, que cada um já chega com suas resistências, né? Que vai saber lá quais são, a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Então, assim, para falar sobre permissão dentro do fluxo, eu puxo esse gancho para que a gente possa chegar nesse lugar de facilitações e resistências também. Sendo a dança esse lugar de esse grande método que ensina para a gente sobre fluidez e sobre fluxo de uma maneira implacável, né? Não tem como a gente não aprender sobre isso. Bom, se ficarem dúvidas aí, por favor, perguntem, tá bem? É, o segundo elemento é a oposição. E aí, para falar de oposição, eu vou também levantar aqui Angel e Claudiana, que são educadores somáticos brasileiros, né, que foram vanguardistas, têm os seus lugares de referência como protagonistas desse cenário de educação somática no Brasil e trabalharam de forma incrível os lugares de apoio e de oposição. Então, toda vez que eu falo de oposição, eu preciso falar de apoio, porque se a gente é, por exemplo, ai, minha toalha não está aqui, puxa vida. Seu, a toalha Fletcher, né, é um mega exemplo sobre isso, para a gente entender esses lugares de oposição. Mas aqui, a sua está aí, Dri? Está aí perto? Então, aqui, quando eu puxo na toalha, isso vai ficar muito claro. Se eu puxo um lado e o outro não tem oposição, eu não tenho crescimento, eu não tenho movimento, na verdade, eu tenho uma liderança, eu tenho uma. Aham. Então, Dri, puxa aí para mim. Pode pegar isso, pode pegar e só puxar. Puxa mais de um lado, só
um lado mais sem oferecer oposição. Então, na verdade, quando eu puxo de um lado, eu tenho um lugar, um outro que cede, que vai atrás, né? Então, é mais uma direção e uma liderança do que propriamente uma oposição. Quando eu acho esse lugar de tensão e puxo as duas pontas de forma equilibrada, eu tenho um espaço que aparece lá na toalha, mas mais do que isso, eu tenho uma transmissão de força para todo o corpo. Então, se vocês estiverem aí com alguma coisa que possam puxar e sentir, vocês vão sentir esse lugar de conexão do corpo todo a partir da oposição. Então, na toalha isso fica muito claro, né, Adri? Quando você puxa aí, o corpo ativa, o corpo liga e assim não tem aquela tensão mínima que a oposição propõe. Quando eu falo disso, por exemplo, em relação ao chão, se a gente, por exemplo, anda, a marcha, a caminhada, não é? Então, quando eu coloco um pé na frente e outro atrás para fazer uma marcha, e eu começo a empurrar o meu pé de trás para fazer essa transferência, eu tenho um nível de transferência. Se eu não empurro esse pé, se ele cede, acabou esse lugar de direção, acabou esse lugar de conexão. Então, é sim o lugar de pressão e de oposição que vai me dar uma das coisas mais importantes para o movimento, gente, que é a projeção, que é esse lugar onde eu me projeto no espaço, onde eu expando o meu espaço no espaço, o meu espaço, espaço do meu corpo, as minhas projeções no espaço onde eu ocupo. Então, assim, não há, na verdade, uma projeção se não houver uma oposição. E, na verdade, há sim, a gente também consegue, como avaliadores, né, do movimento, a gente pode olhar que tipo e que qualidade de projeção é conseguida se eu não trabalho adequadamente com o sentido de oposição. Então, essa projeção ela acontece a partir de uma tensão exagerada. Então, mais que eu acabo me pendurando do que me direcionando. Então, esse é um lugar importantíssimo no aspecto de avaliação. Quando a gente espera esse lugar de excelência, a gente precisa ter, né? Já somando aqui os elementos, a gente precisa ter fluxo, permissão para o movimento, todo esse sentido de abertura, e a gente precisa ter projeção, que é conquistada a partir dos apoios. E aqui eu quero trazer Cláudia e Angel como ícones, né, desse trabalho tão importante. E aí, também para falar sobre a importância das oposições, eu vou levantar aqui a lei de Newton, né, gente? A física, a lei da ação e da reação. Então, se eu empurro e se eu pressiono, eu tenho uma devolutiva aqui, porque eu tenho uma reação. Então, a qualidade de movimento, ela tem que preencher esse requisito também, né, de ação e reação. Então, todo movimento que eu imprimo no espaço com uma ação, ele vai me devolver uma forma de relação. E isso vai, de novo, além desse lugar de projeção, né? E o que é, na verdade, esse lugar de projeção? Esse lugar de projeção é uma forma de interagir com a gravidade. É como eu me situo em relação a essa força, a essa lei da gravidade. Então, a minha relação com a gravidade muda à medida que eu me projeto no espaço e à medida que eu posso usar os meus sentidos, os meus apoios e meus sentidos de oposição, ou seja, ação e reação. Porque se eu não interajo, se eu não me relaciono, então, não me relaciono qualitativamente com a gravidade, quem é que ganha de mim? Porque é uma lei implacável. A gravidade. Ela vai me empurrando para baixo. Então, esse sentido de interação é quando eu consigo apaziguar os efeitos da gravidade sobre o meu corpo e criar um tônus onde eu me projeto no espaço
E isso serve para dança cotidiana, para dança do dia a dia, que fazemos todos os dias, e para dança na cena, que é ou para o movimento, qualquer tipo de movimento em sala de aula ou artístico em cena também. E, por fim, o relaxamento e a importância do relaxamento. Para falar sobre esse. Pulei umas coisas aqui, mas tá bem, já, eu acho que já foi suficiente. Por fim, a importância do relaxamento para a gente falar do equilíbrio de tônus, né? Então, assim, como definição, o tônus é uma leve tensão vital de base. A Gerda Alexander, que trouxe esse tema, criou esse termo eutonia, que fala sobre o equilíbrio do tônus, ela traduz esse lugar de tônus, né? Essa definição de tônus, como uma leve tensão vital de base, sempre presente no organismo vivo. Então, assim, é aquilo que nos caracteriza enquanto seres vivos, uma leve tensão de base. Agora, uma leve tensão quer dizer uma tensão mínima, um tônus mínimo, para que quando a gente possa ter uma demanda variada, eu também tenho aqui a capacidade de responder à altura, né? Porque se eu mantenho a minha atenção leve e preciso de uma atenção um pouco maior, perdendo esse lugar de correspondência, eu acabo ficando com o meu movimento aquém daquilo que é a demanda. Então, o resultado é que do relaxamento sendo um elemento tão importante é justamente esse passeio, essa modulação entre o que eu recebo de estímulo, ação e resposta, e aquilo que eu sou capaz de devolver como, como tônus adequado, como uma adequação do meu movimento, né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver uma destreza, um refinamento, uma inteligência somática, a ponto de eu poder recuar se eu tiver respondido com uma atenção alta, um tônus alto, entender que curvas são essas, né? Que também fala de fluxo. Então, se eu tenho uma elevação de tônus, eu aqui também, assim que a minha demanda se modifica, eu aqui também deixo que a minha inteligência somática corresponda, minimize, equilibre, restaure, para depois entrar no novo ciclo, numa nova curva, né? Então, tudo isso faz parte de um processo de muita inteligência e de muita intimidade com os lugares de movimento. Então, assim, eu estou falando do conceito para dizer que isso é a importância desse conceito para a excelência, porque também que nós escolhemos esse conceito e, além de tudo, por que que na avaliação do movimento isso é tão importante. Obviamente, eu estou falando de uma forma mais geral, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo, espero que vocês estejam entendendo o quanto que isso, num movimento, e todos os graus de movimento, desde o movimento básico até o movimento mais avançado, isso é importante. E essas categorias, esses níveis de movimento, eles vão se adequando de acordo com tudo isso que vai caminhando junto: fluxo, oposição e relaxamento. Então, aqui eu fiz, e aí, para isso, né, cada vez mais nesse equilíbrio de tônus, a gente vai buscando um mínimo de esforço, porque esforço é quando sobra tensão, é quando a gente tem tensão ou força desnecessária, ou seja, acima da medida, acima da média. Isso é o esforço, não é força. Tá? Força é força, esforço é quando sobra tensão, mas com o máximo de eficiência. Então, é isso que a gente deseja, é ter o máximo de eficiência. E eficiência, assim como excelência, estão apoiados nesses lugares de possibilidade de contração, expansão, de relaxamento, né? Então, eu relacionei aqui esse lugar como se fosse uma linha do tempo, fluxo, exatamente na ordem do 4E.
fluxo, oposição e relaxamento. Quando a gente tem fluxo, quando a gente fala de fluxo, eu falo de ritmo, eu falo de tempo. Quando eu falo de oposição, eu falo de qualidade e de gravidade, esse lugar de interação com a gravidade. E quando eu falo de relaxamento, eu falo de tempo e falo de qualidade também. Então, assim, relaxamento repete e se interliga com a oposição, porque tem a qualidade, e com o fluxo, que tem o ritmo. Eu fiz um desenho aqui lindinho, gente, mas olha lá. Ó, depois eu posso fazer ele melhorzinho, assim, no slide, para poder compartilhar. Então, está tudo ligado o tempo todo. Então, o mais legal é que na avaliação, o importante é que cada um que vai avaliar possa identificar os parâmetros, para que esses parâmetros sejam o seu guia na avaliação. Então, dentro do Cria Corpo, esses parâmetros vão sempre nos nortear, para que a gente possa entender para onde a gente está e para onde a gente quer ir, para onde a gente também quer é, conduzir quem está se movendo junto com a gente, né? E principalmente possibilitar novos caminhos neurais, novos caminhos neuromotores, que é o que nos interessa, melhorando essa plasticidade, é, neural e desses receptores, para que a gente possa crescer e avançar, aprender cada vez mais, ou seja, usar a potência que o corpo nos oferece. É isso. Falei pra caramba, hein? Deixa eu ver se tem aqui uma Oi, pergunta. vocês falam mais do que seu tempo, mas foi ótimo, É... viu? Já tem 15 ah, minutos para acabar a nossa live, Ave vamos ver, né? Maria. Vamos ver se Ai. eu vou conseguir falar alguma coisa, mas assim, foi muito Ah! bacana o que você colocou. Hum, Eu vou dividir a tela aqui, tem uma pergunta, daqui a pouco eu vou pedir para você uhum, repetir para a minha pergunta, tá bom? Que aí eu vou responder, eu preciso passar os slides para responder. Eu acho que vai ser legal se eu passar os slides. Então, olha só, vocês conseguem ver os slides aí? sim. Então tá lá, né? Eu também fiz assim um pouquinho de uma organização mental. Não é nada assim, muita coisa, não, mas mais do que a gente está trazendo, acho que complementa muito o que a Carla falou e essa visão do Cria Corpo. Então, como avaliar, né, o movimento? E passando aqui o primeiro, então, é de Rejane Arruda, algumas questões colocadas, e depois eu posso dar a referência completa, e da minha tese de doutorado, que está disponível no repositório da UNB, no Instituto de Artes. Se vocês também quiserem, ela está disponível, eu posso dar a referência depois sem problemas. Então, para mim, assim, se eu estou avaliando alguma coisa, primeiro eu tenho que defini-la, né? Então, essa capacidade de mobilizar-se por inteiro, o que a Carla falou, o que eu falei, o que o corpo fala, né? Deixando-se aberto para você ressoar, para você dialogar com seus sentidos. O que que eu vejo, o que que eu ouço, o que que eu experimento, o que que a minha pele sente. E depois disso, né, o que que meu corpo inteiro sente, né? Será que eu reconheço isso? Então, mover para mim é reconhecer tudo isso, é a capacidade de você estar inteiro nisso. E aí eu chamo de aceitar realidades né, e o ex, o interno e o externo. Tem uma letra grega, que é xi, que se fala, mas enfim, ela significa de experimentos e probabilidades, probabilidades que nunca você vai saber quais são. Você precisa reconhecer, não é que você nem sabe, talvez explicando melhor, elas são modificáveis, elas são novas a cada momento, elas são renovadas, mesmo que seja antiga, é uma possibilidade nova dentro daquela coisa que você já sente, já percebe, né? Então, a capacidade de você se mobilizar nesse in e externo, aceitando as possibilidades múltiplas. E esses parênteses aí do ins e do externo é porque ele ressoa, ele flui. Né? Então, essa fluidez que a Carla traz, essa palavra criada por mim, do in e ex, né? Com esses parênteses, é uma forma de registrar, né? Que a gente precisa atingir ou é, deixar isso mais contido. Eu preciso ser capaz de ocupar meu espaço, que a Carla também colocou isso como fluidez e como
oposição também, né? De uma certa maneira, com os apoios. Então, eu preciso estar nesse lugar. Então, mover para mim e para nós do Cria Corpo, isso é um pouco um texto a partir do que Carla falou. Eu reconheço que ela colocou exatamente no que está escrito. Então, é preciso você aceitar isso tudo e estar presente nessa cena. A presença é muito importante, né? E que cena que é essa, né? Por que que a gente tem que avaliar o movimento? Porque a gente pega pessoas que estão em choque hoje em dia, né? As visualidades estão em choque. Você vê uma coisa, o visual está muito preponderante, tem muita coisa aberta, né? A internet fez isso, e você vê cenas que antes a gente não estava muito em contato com. E cenas muito díspares, que podem parecer super poéticas, mas que depois te levam para desejar uma coisa, um capital, um carro, um rosto, um corpo, né? E que depois te levam para uma miséria da vida, depois para uma glória. As visualidades, né, elas estão totalmente abertas e elas estão em choque, porque existe essa. Talvez multiplicidade do ser que está sendo muito aberta, né? E que educação existe? Qual é a base que a gente tem para apurar isso tudo e utilizar a melhor dessas visualidades? Existe também um jogo do capitalismo tardio, em que esse bombardeio de informação e de visualidades te faz perder o sentido de ser, né? O seu sentido de completude, a sua capacidade de ir para o interno e de ir para o externo e de ressoar, ela precisa de uma elaboração, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma reflexão, ela precisa de paragens, é preciso parar para se ouvir, para se atentar, para ouvir o mundo. Então, que hora que a gente tem para parar atualmente, né? Essa live é um exemplo, são 9 da noite quase. Então, que hora que nós vamos parar? É às 10? É às 11? Que hora? E aí já amanhã, que hora que eu vou levantar? Então, quanta coisa que eu tenho para fazer? Eu tenho que responder. Então, o mundo, né, ele foi virando, né, com o intuito de realmente nos fazer perdidos, e nesse perdido eu vou consumindo, eu vou me perdendo, eu vou adoecendo, aí eu consumo remédios da indústria farmacêutica, eu estou dentro de um capitalismo, eu quero aquele corpo, porque, né, eu vejo, eu desejo, eu não tenho tempo de filtrar tudo isso. Então, a Regiane Arruda, ela fala muito sobre isso. Então, esse perder desse in e externo e dessa ressonância, ela me faz doente muitas vezes, né? E a gente tem, então, aqui, né, a tarefa de falar como avaliar isso tudo. Como é que a gente vê isso tudo em alguém? Pode ser através da fluidez, oposições e do relaxamento e para a excelência. A gente faz isso. Como que a gente faz isso, né? Então, essa realidade faz a gente repensar a história como um todo. Tem um pouco mais de texto, depois vocês podem ver, que ficou aberto por um tempo, então deem pausa e depois vocês leiam, mas se você puder, então, desenvolver um corpo fluido, né, a partir dessa leitura, eu preciso, né, a saída disso é desenvolver esse corpo fluido. E para isso, né, quem trabalha com a avaliação do movimento, precisa avaliar se esse corpo apresenta essa percepção em externo, se ele ressoa e se ele tem, né, o terno aí, né, que é a outra palavra, além dos parênteses, ele fala um pouco da ternura dos processos corporais. É preciso estar amoroso, né? Estar poroso, estar fluido dentro dessa condição, né, que nos é colocada. É uma postura de espírito que a gente tem que ter e que ela precisa ser avaliada. Então, não é só avaliar o movimento, né? Eu preciso ver o movimento in e externo? Preciso. Eu preciso, dentro do meu ver o movimento, observar essa postura do espírito. Espírito, assim, é uma palavra que pode criar uma confusão, mas é uma postura sua, do ser, é uma postura que você consegue ter de diálogo, de abertura, de percepção. Eu absorvo, eu entendo, eu reflito aquilo sai no meu mover. Eu tenho que ver isso. E aí uma pergunta, acho que foi colocada no chat, né? Que a Carla falou um pouco sobre essas restrições do mover. Né? Então, o que é a restrição principal? Qual que é a dificuldade? Como passar por isso? Né? Qual que é a dificuldade maior na restrição do mover? Não é isso mais ou menos a pergunta que está aí, Carlinha? Sim. Uhum. Sobre as resistências, existe uma Resistência. qual vocês consideram mais desafiadora e qual estratégia vocês Isso. acham que um profissional de movimento pode adotar para superá-la?
Então, assim, essa resistência para mim, né, que é esse impedimento ao fluir, eu acho que principalmente ele aparece quando a gente deixa de ter esse diálogo, essa percepção externa, essa ternura, esse amor para com os nossos processos também, né? E que isso vai aparecer em que sentido no mover? Ele aparece como uma falta de consciência corporal, falta de presença, né? Eu não consigo estar ali sabendo o que é o segmento corporal, uma tensão corporal exagerada, uma falta de uma conectividade nesse mover, né, que aparece nos apoios, que aparece na fluidez do corpo, na organização gestual, né, no domínio desse espaço-corpo. Né? Então, isso para mim, né, também pode ser lido como uma falta do desejo. Né? O que é que, na verdade, você tem desejo por? Né? O que é que você deseja no sentido do seu mover? Né? Como é que você quer movimentar-se ou mover-se? Né? Que desejo você tem? Então, que desejo você tem também, né, de que corpo você precisa? Como é que é o corpo que você quer chegar até ele? Mas, para mim, essa resistência ela se manifesta principalmente na falta ou na confusão com relação ao desejo. Né? Eu não sei o que eu quero, eu não me reconheço, nem para falar eu quero ou eu não quero tal coisa. Eu quero ser tal pessoa, eu quero chegar a ter esse objetivo. Eu não quero o que esse capitalismo me coloca. Né? Eu quero um outro caminho. Né? É preciso, para mim, a maior resistência ela vem daí. E como que a gente supera ela é devagarzinho, né? Estimulando fluidez, avalia-se, né? Você vê, eu vou trazer uma perspectiva mais objetiva disso, mas depois disso você, fluidez, oposições e relaxamento dentro do mover, existe uma avaliação que te leva a crer que isso existe naquela pessoa ou não, e através de uma organização tranquila, carinhosa, terna, né? Esses processos envolvem a ternura, você vai levando esse indivíduo, esse ser, ou a você mesmo, né? Você se leva ou leva alguém a reconhecer-se e a começar a entender os seus próprios desejos. Então, para mim, isso é uma revolução. Parece um pouco objetivo, mas é bastante palpável, né, no sentido do que se quer, aonde eu quero chegar, e aí essa costura vai se dando até essa poesia aparecer nesse corpo de modo equilibrado. Então, esse é o primeiro slide que traz um pouco essa fala que eu trouxe, e acho que esse segundo também, né? Então, a gente faz assim, né, se faz apto a um diálogo que é necessário agora, né, que é a possibilidade de você ter uma presença nessa cena cotidiana do mundo com um entusiasmo, né, um desejo, um entusiasmo. O desejo está vinculado ao entusiasmo também. Então, a pior resistência também é a falta de entusiasmo, a falta dessa presença, dessa vontade, desse desejo, né? E também que você não consegue entender o que seu corpo te fala, você não tem esse diálogo. Então a intuição ela precisa aparecer, né, nesse mundo do agora, o entusiasmo, né? E está contido nesse diálogo quem você é, o que você carrega interno, o que você carrega externo, a possibilidade de você entender que são experimentos e são respostas que você tem que lidar de forma diferente o tempo inteiro para criar essa poesia que é o próprio viver, né? Digamos assim, de um modo poético. Então, a gente tem que saber avaliar isso. Olha que complexidade da história, né? Mas é super interessante, eu acho, né? É nosso instrumento cotidiano. Então, algumas prescrições constitutivas desse bom viver, que tem a ver com o que eu já expus, né? O corpo pode reverberar sentidos coerentes em cena a partir dessa interação in, externo, apresentando vivacidade e força alquímica, força de transformação, poder, né? É, vontade e entusiasmo. Uma segunda questão, não existem fronteiras entre o interno e o externo. O que se interpõe entre eles é uma força espiralada. Então, essa espiral que tantos
pesquisadores falaram, né? Tem nas digitais, tem no Cucuruco, tem no DNA, tem no Mover, né? Tantos pesquisadores falaram essa. Isso vem para dentro, isso vem para fora, a organização se dá de forma espiralada, então isso aparece na avaliação e aparece no Mover, no bom Mover, então a gente precisa ter um olhar para isso. Numa terceira questão, os processos que envolvem esse jogo interno e externo resultam em experimentos não numéricos e não determinísticos. Essa coisa do quem eu sou agora, né? Agora estou aqui, daqui a pouco eu vivencio uma outra coisa. Quem que eu sou quando eu vivencio isso de novo? O que isso deu em mim? O que criou em mim? Criou uma tensão? Criou um desvio da minha cabeça para frente ou para trás? Ou criou uma sensação de impotência ou de felicidade extrema? Como é que eu lido com isso tudo frente ao meu mundo? E como é que eu analiso o que chega até mim? Como é que isso me afeta? E como é que eu, em contrapartida, reajo? Né? Eu recebo e não reajo porque é a hora de receber e não reagir, ou eu recebo e reajo, ou eu filtro. Como a minha presença se dá nesse sentido? Então, letra D, o corpo apresenta-se como uma roupagem, né, que esse in e o externo pode assumir. Um costume, né, um interno, um costume derivado dessa força alquímica do dentro e do fora. A gente precisa avaliar isso. Então, numa outra prescrição constitutiva, para que possamos nos relacionar com a violência e a ternura dos processos corporais, né? Não deixa de ser violento, as reações, as emoções, as erupções, as lesões cutâneas, os acidentes. Então, existe essa violência também nessa constituição do ser, e a ternura está ali. Então, para que a gente possa se relacionar, deve haver o acolhimento desses processos, né? Talvez seja o que a Carla falou da permissão do Alexander, né? Então, tanto no campo fisiológico, é preciso acolher, perceber, né, meu batimento, agora eu vou sentir uma dor muscular, meu alongamento, minha percepção fisiológica, como é que isso está se transformando, mas também no sentido de fazer isso virar uma alquimia, uma poesia. A poesia tem, né, a criação poética, ela tem uma violência e ela tem uma ternura, um cuidado que dá o fruto final dessa vivência, né? A escolha é sua, né? De como isso se dá no seu corpo e como você vai viver isso na cena cotidiana. Num outro processo, os processos de composição não podem abandonar a escuta do sensível em favor da hipérbole das sensações. Hoje em dia, todas essas imagens, todos esses produtos, o que nos é ofertado, eles desejam que as minhas sensações sejam estimuladas ao máximo, mas e a escuta do sensível? Né? Eu quero aquilo, eu preciso. Aonde que eu estou com relação a isso? Cadê meu desejo? É por isso que talvez essa resistência maior do desejo seja a coisa mais difícil de lidar, né? O que te impede de escutar esse sensível. Então, uma outra constituição, o hibridismo do agora, está tudo muito misturado, muitas possibilidades do mundo, né? Pede que traiamos aqueles padrões estéticos e estilísticos enraizados. Então, um formato de corpo, um desejo corporal, então, um formato de gesto, eu quero me envolver como aquela pessoa, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Então, na verdade, quem é você dentro disso, né? O que você aceita enquanto esse mundo híbrido, né, em que a gente está e poroso, vem então, se você priva, né, essa hipérbole das sensações que te atacam, você acaba tendo contato com uma autonomia criativa que tem a ver com o seu desejo. Se você não caminha desse lado, você não tem uma autonomia criativa e desejo de ser quem você é. Então, nesse sentido, a fronteira dicotômica entre técnica e poética, né? Como é que a técnica dura vira poesia também, né? Ela não pode existir, tem que ter um diálogo, né, entre as duas coisas, uma sintonia somática do ser provocada pelo contato com o in e o externo pode favorecer paragens, quietudes. Eu preciso parar também, né? Que ativam um fluxo interno e conexões coletivas, rumo à presença e a integração criativa com o meio, que é o que a gente precisa. E por último, assim, tem muitas outras, mas só trazendo um recorte,
Uma integração entre os saberes e sentidos faz-se urgente. Então, é o que pode constituir um bom mover. E então, para a gente avaliar o movimento, a gente vai entrar nessa perspectiva do que é o mover, o que é estar conectado com isso tudo, né? Então, daí, né, último slide, no sentido histórico, como que eu vi isso, né? E como que isso me chega até agora, né? Eu, constituído como desportista, fisioterapeuta e depois artista, e com tantas técnicas que visitei e aprendi, e depois na concepção do Cria Corpo e na prática do Cria Corpo também, né? Eu começo muito, avalio o movimento a partir do que, o que te estimula a mover, o que que é bom, né? A primeira pergunta que eu faço normalmente. O que que você gosta de fazer de movimento, né? Você gosta de correr, você gosta de fazer nada de movimento. Vamos achar, você gosta de fazer nada, mas você gosta de espreguiçar, você gosta de caminhar, você gosta de... O que que te estimula? Né? Qual que é o seu desejo em relação ao mover, ou a estética, ou a uma lesão? O que que te move, né? O que que te move num ser, numa perspectiva biológica, psíquica, emocional e social? Né? O que que te move nesse sentido? Vamos achar o que que te move, né? E desse ponto a gente pode falar, tá bom, então, como é que esse movimento no seu corpo se dá, né? O que que acontece nesse encadeamento? Vamos deixar isso mais claro? É preciso mais contato com o interno? É preciso mais contato com o externo? Como é que você equilibra isso? Existe ternura nesse processo? Ou existe ódio, negação, é, medo? Não, não quero, não quero lidar com isso. Então, isso é uma escuta, né? Que pode vir através de uma entrevista, pode vir através de uma própria sessão de movimento, que você devagarzinho vai descobrindo coisas. Então, é uma descoberta. Eu avalio o movimento através dessa descoberta inicial. Para mim, ela é muito importante. E, por muito tempo, eu passei por diversas avaliações fisioterápicas que são desse paradigma mais médico, de saúde, digamos, né? Biomédico. Então, às vezes, é claro que isso está em mim, e essa forma de avaliar o movimento também me dá muitas informações. É uma amplitude de movimento, é uma restrição, é um movimento que não está coordenado, ele não está dentro o desenvolvimento neuropsicomotor não está integrado, né? Como que essa pessoa rasteja no chão, que apoios ela tem, o que Carla colocou, como ela transfere peso, o que ela faz para sentar, como ela utiliza o tronco, como é que ela dissocia cinturas, como é que ela estabiliza o tronco. Isso tudo é uma leitura que eu faço. Ela me ajuda também, né, nessa avaliação, mas ela não é tão preponderante, inclusive na linguagem cria-corpo. O primeiro ponto, a questão do desejo que te move, é muito mais importante do que a questão fisioterapêutica nesse sentido, né? Então, aí cobrimos os itens 2 e 3, e o item 4, ele vem também com essa questão acadêmica minha, né? O que que as pesquisas dizem, né? Como é que você avalia o movimento através da pesquisa? São testes específicos, né? Então, de sentar-se e levantar, senta, levanta e caminha, você tem que fazer num tempo específico. Como é que isso se dá? Tem vários testes de amplitude, de potência, de força. Isso me perpassa, mas ainda não é, talvez não me define tanto atualmente. Eu posso entrar nessa seara porque é um conteúdo que está dentro de mim. Mas o que que me define mais? Vamos seguindo, né? Eu já passei também pelo número 5, que é uma avaliação de fitness criado por um professor bastante querido nosso, Brent Anderson, da Polestar Pilates, que fala de exercícios funcionais, de agachar, né, de exercícios de força e de amplitude de movimento. Então, você avalia se não me engano, de 1 a 5, se a pessoa executa conforme determinados parâmetros, e você vai pontuando. No final, você tem uma pontuação que dá o nível de condicionamento daquela pessoa, um nível é, intermediário, avançado ou iniciante. Então, isso me perpassa também, mas não me define. Eu não tenho usado muito, mas só uma construção de pensamento dentro do que a gente está trazendo para vocês. Existe isso em mim?
Às vezes aparece, mas o que vem a seguir aparece muito mais atualmente, inclusive no Cria Corpo, na linguagem que a gente desenvolve. Então, o que aparece mais? O que eu aprendi muito na escola é Fletcher Pilates, também aparece muito, que eu acho que o Ron Fletcher, criador dessa escola, foi muito perspicaz e inteligente na construção do movimento. Ele foi coreógrafo por muitos anos, bailarino também, e depois como professor de Pilates, estudando com Pilates e Clara por muitos anos, ele conseguiu traduzir um pouco do que é essa organização corporal, como a gente vê essa organização. Então ele criou 7 dicas de centramento, que começam com 3 pontos nos pés, a base, né, os centros dos pés. Então, como você descarrega peso nesses 3 centros, depois como os ímãs nas pernas, nos membros inferiores, te fazem ter um eixo que transfere forças para a pelve. O que os parafusos na pelve, essa é a terceira dica. Como eles fazem com que sua pelve se estreite e transfira essa força de novo para a coluna, né? E como que você consegue, de uma forma bem organizada, mover essa pelve a partir dessa dica. Depois disso, uma força de centro especificamente, como é que você consegue ativá-la, uma respiração apropriada também. Então, a gente olha para o ato respiratório, nesse caso, com parâmetros específicos, uma organização de cintura escapular e de cabeça e pescoço. Então, quando a gente olha para o mover, a gente também vê fluidez que está no nosso cria-corpo, a gente vê as oposições através das 7 dicas também, a gente também vê o relaxamento a partir daí para essa excelência. São pontos de apoio que mais me definem atualmente do que talvez todas as outras questões, a não ser o ponto 1 do desejo. E a partir disso, eu comecei a investir muito numa percepção do ato respiratório. Então, como que a gente respira, né? Ato automático, no exercício ela pode se aumentar a frequência, aumenta, né, a amplitude, e aí eu comecei a usar um teste de tempo respiratório. É um teste de apneia na exalação. Então você respira algumas vezes, solta o ar e depois você exala e fica na apneia e a gente cronometra. Esse teste está sendo utilizado para falar sobre saúde global do corpo por muitas técnicas, porque o que a gente não tem conseguido, né, pela ansiedade, pela falta de treino respiratório, por uma desorganização, acidose tecidual imensa, a gente não tem conseguido ficar em apneia por mais de 10 segundos. E o ideal colocado são no mínimo 30 segundos, né? Então é preciso que a gente exercite esse ato respiratório e esse teste, então, ele me dá uma dica, né, de como que aquele corpo, como um todo, está se organizando. Existe espaço nesse corpo para ficar em apneia, né? Ou não existe? Existe esse contato interno de falar, não, calma, não preciso, calma, calma essa mente, né? Eu não preciso ficar louco e, ai meu Deus, meu ar vai acabar, e ansiedade. Essas questões psíquicas estão muito alteradas no nosso mundo atualmente, muito pela Covid, inclusive, pelo como o mundo vem se desenhando, aquelas questões colocadas no começo também. Então é preciso, acho que a respiração é uma grande bandeira desse avaliar. Como é que ela está se dando? Então, esse teste me ajuda muito. Uma coisa que também pulei até a coluna e seus enrolamentos, que foi antes, a gente trabalha muito com essa questão primária de ter nascido enquanto, né, um ovo ou zigoto que vai se abrindo nesse sentido de enrolamento, né? Ele está todo enrolado, as células estão todas em crescimento e depois elas vão se diferenciando e o corpo vai se abrindo, né, num plano sagital, né, inicialmente. O sistema nervoso, ele que é esse plano do meio do corpo, né? Esse enrolar e esse desenrolar, esse chegar perto, né, das cúpulas, né? Outros pesquisadores falam de cúpula cabeça bacia, né? E muitas técnicas utilizam esses enrolamentos. Então, uma das formas também de ver essa saúde do movimento e do corpo como um todo é ver esses enrolamentos que aparecem, que desaparecem. No nosso caso também do Cria Corpo, tem fluidez
né? Tem oposição, é preciso que um ponto se ligue ao outro, para, como na toalha que foi demonstrado, né? A coluna em enrolamento é preciso que ela não colapse, é preciso que exista oposição, é preciso que exista relaxamento para isso tudo acontecer, existe um senso de esforço muito grande, então isso tudo é visto nesses enrolamentos que me trazem muita informação. A respiração, já falei, o item 8, e muito mais recentemente a gente começou a usar por conta também do uso excessivo dos olhos, das imagens que são veiculadas, a gente, né, o tempo inteiro, você está ligado nisso, e então a gente começou muito a verificar se existe tensão nos olhos, primeiro, né? Aperta esses olhos, verifica se existe espaço, se não existe, né? E através de alguns movimentos dos olhos, a gente consegue ver se existe tontura, não existe, porque esse sistema está muito sobrecarregado. É preciso ter um olhar do olhar, né? Um olhar especial. É preciso avaliar os olhos de forma especial. E eu acho que a boca também, ela tem sido é, uma parceira aí nessas tensões olhos, cervical, boca, né? Um sistema estomatognático, né? Gnático, eu acho que é com M mesmo, e é um sistema que vai se tensionando. Então, como que está essa musculatura, né? Então, é uma coisa que eu tenho olhado muito. E, para finalizar, é um exercício até que eu aprendi fazendo um pouco de aulas da Martha Graham, da técnica de Graham, é uma técnica de dança moderna, mas ela vai colocar, né, como é que uma mão, deixa eu levantar para mostrar rapidinho, é uma mão na bacia, que é colocada tipo abaixo do umbigo, e aí você faz uma relação com o estômago. Então, será que a, a bacia ou o baixo ventre está à frente do estômago ou eu consigo fazer uma linha aqui, que me centraliza, que me dá uma percepção do que é interno e o que é externo também? Eu consigo, ou eu tenho essas caixas projetadas de forma diferente? Depois disso, subindo essa linha, ela sobe para o peito. Existe essa conexão, então, abdômen, estômago e peito. E, além disso, aqui, cabeça. Então, essa linha, para mim, né, é um exercício que se faz ou uma autopercepção, você vai pedindo para o próprio aluno fazer, ou você vai verificar numa avaliação mesmo o que existe com essa linha. Então, assim, né, Carlinha, olha o tantão de coisa. Uhum. E mas acho que deu para compreender, tomara, né? Eu vou parar de partilhar aqui esse material. Deixa eu sair daqui. Aí. E, e esperar, né, que tenha sido compreensível. Foi muito mais do que 20 minutos também, né? A gente acabou estourando esse tempo todo, mas é difícil de falar do que a gente tem, né? É, em tão pouco tempo. E espero que tenha sido compreensível e que tenha feito sentido, né? Como a gente avalia o movimento atualmente, né? Então, existem Sim. todas essas possibilidades. Além disso, né, para as pessoas que estão ouvindo e que já fazem as suas próprias avaliações, né, eu acho que isso entra como uma reflexão, como janelas de aberturas para que também esses pontos possam ser considerados na avaliação também, né? E às vezes a gente aquela história da avaliação dentro de determinados critérios, né? Elas acabam amarrando mais a gente do que fazendo com que a gente confie naquilo que cada um pode trazer como experiência, como visão. Na verdade, a avaliação ela precisa ser aplicável, ela precisa fazer sentido para o trabalho que você desenvolve. Então, isso eu acho que para a gente é o que faz mais sentido, né? E também entendendo que a avaliação, de acordo com o tempo e com as experiências vividas, ela pode e deve ser modificada, adaptada, flexibilizada, e foi isso que a Adriano mostrou, né? Então, assim, tudo isso permeia as experiências, mas talvez atualmente o olhar seja outro, as considerações principais e mais importantes, né, que fazem mais sentido sejam essas ou aquelas, e a abertura para o que ainda pode chegar, né? Então, mais
interessante é essa É, reflexão mesmo. só a síntese de cada um, né? Então, gente, espero mais uma vez, né, que vocês tenham gostado desse conteúdo. As nossas aulas, a Leonora está compartilhando aqui no chat. As nossas aulas, o nosso Uhum. material, isso tudo que você viu está exposto em algumas aulas, algumas outras lives que nós fizemos. E em breve tem uma comunidade sendo lançada também por nós, um curso sendo lançado por nós online, para vocês vivenciarem isso tudo. Inclusive, esse material também vai virar um curso de avaliação. Eu acho que é importante deixar isso como uma dica já para vocês. E sigam a gente. A gente está no YouTube, os endereços estão aí para vocês verem aqui no chat, né? A gente está no Instagram. Sigam, perguntem, participem. E a gente está nos nossos próprios estúdios, nossas próprias criações, Estúdio Carla Helvas, Estúdio Adriano Bittar, existe o Ser Somático, que a Carla traz de forma tão interessante, existe o podcast de Carla, o Som do Corpo, né, Carlinha? Som do corpo, aham. Então, tem muitos lugares que vocês podem nos achar e vai ser um prazer falar com vocês. Maravilhoso, gente. Muito bom sempre poder compartilhar. Nós nos animamos terrivelmente, né, Adriano, quando a gente fala de movimento, quando a gente fala de Ixi, criar corpo, a gente é pode ir até um meia-noite, né, assunto, Carlinha? exatamente, um assunto infinito e delicioso. Então, Bom espero que vocês demais. também compartilhem essa vibe com a gente, dos apaixonados pelo movimento, desse É, clube, né? paixão pelo movimento. A gente vai lançar um É. clube. Então, obrigado mais uma vez. Carla, Leonora, Obrigada, gente. nosso braço direito, nosso braço É, esquerdo. Mariano Noboa também, que nos ajuda muito a organizar tudo. Muito obrigado a todo mundo. E aos nossos parceiros também de uhum, vida, né, Carlinha? E aos nossos isso, parceiros de trabalho, todos eles, nosso muito obrigado. sim. Obrigada, gente. Um beijo. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Beijo.